E hoje eu garanto para você, você vai aprender plexo lombosacral. Você não vai acreditar que é possível. E eu vou mostrar para você que é. Você olha aquele plexo, você fala, Rogério, não dá para aprender. É impossível. Hoje eu vou te mostrar que é possível. Você achava que era impossível aprender esse assunto. E eu vou mostrar para você que é possível. Eu desenvolvi uma metodologia de aprendizado do plexo lombosacral que não tem como você não aprender esse negócio aqui. Então, hoje você vai aprender plexo lombosacral de verdade. Então, o que é o plexo lombosacral? Primeiro você tem que saber o que é plexo, tá bom? O que é um plexo? Eu vou mostrar uma imagem. Essa aqui é uma imagem boa de quando a gente fala sobre plexos, né? É aquela coisa, né? Imagina você tá aí na sua faculdade, acho que você já passou por isso um dia. Aí seu professor fala, ó, é o seguinte, a gente vai ter prova de plexos aí, e a prova hoje é sobre plexo lombosacral. Aí seu professor faz a pergunta aí. Indique o nervo cutâneo femoral lateral. Tempo. É isso aí que você pensa quando você pensa em plexo, né? Você fala, mano do céu, isso aí é um gato elétrico, não é um plexo, né? Se eu pergunto para você o seguinte, o que é isso? Você fala para mim, ó, Rogério, isso aí é um gato elétrico, isso aí, onde eu moro tem bastante. Mas se eu falar para você que isso aí é um plexo, você acredita? É um plexo, sabe por quê? Plexo é uma palavra que vem do grego, e as palavras em anatomia, vocês sabem que elas têm algum significado? E a palavra plexo, ela vem de plexus, do grego. Significa trança, rede ou emaranhado. Se você é aí do Nordeste, o pessoal do Nordeste gosta de uma rede. Uma vez eu fui dar uma palestra, no hotel que eu fiquei, eu dormi na rede. Eu nunca tinha dormido na rede. E é bom demais dormir na rede. Minha coluna ficou ótima na rede. Então, quando você está lá deitado na sua rede, de boa, você está deitado em um plexo. Porque plexo significa trançado, rede ou emaranhado. Pergunto, isso aqui é um emaranhado de fios? É. Então é um plexo, tá bom? Então isso aqui é uma introdução básica para você entender primeiro o que é um plexo. A gente tem vários plexos pelo corpo e hoje a gente vai falar sobre o plexo lombosacral. O que acontece aqui quando eu tenho a formação de um plexo no sistema nervoso? Funciona da seguinte forma: eu vou ter raízes nervosas que emergem de alguma parte da medula espinal e elas saem aqui pela coluna vertebral. E de alguma forma, essas raízes nervosas formam nervos espinais que se unem aqui, ó. Então, essas uniões aqui, ó, elas fazem uma rede de nervos, não fazem? Então, o que é um plexo? Um plexo nervoso é uma rede de nervos. Você está entendendo por que é um plexo aqui? Ah, eu posso falar que é um trançado de nervos, Rogério? Posso. Aqui eu tenho um trançado de nervos. Então é um plexo. É um emaranhado de nervos? Eu acho que essa é a opção que mais se encaixa quando o aluno começa a estudar algum plexo, tá bom? Então eu posso considerar que isso aqui é uma rede de nervos, um trançado de nervos ou um emaranhado de nervos. Então isso aqui é um plexo nervoso. Esse aqui é o plexo lombosacral. É o plexo mais longo que vocês têm no corpo. Na verdade, a gente tem um outro, que são os plexos formados pelo nervo vago. E o nervo vago é o nervo que forma mais plexos no seu corpo. Tá bom? Só que esse aqui, do ponto de vista periférico, né, quando a gente fala de movimento, correlação clínica, coisas do tipo, esse aqui é o maior de todos, tá bom? Porque aqui a gente vai destacar na coluna vertebral o plexo cervical, o braquial, o lombosacral e o coxígeo. Então você só não tem plexo na região torácica.
Então os nervos torácicos, eles não formam plexos, tá bom? Eles não formam uniões entre nervos. Então a única região da coluna vertebral que você não vê plexos é na região torácica. Uma dúvida que muita gente tem: Rogério, o plexo lombosacral se estende de onde até onde? O plexo lombosacral, ele se estende da raiz nervosa de L2, que aqui está, até a raiz nervosa de S4. Se você perceber, ó, ele pega quase todas as raízes lombares e quase todas as sacrais. Então ele só não pega L1 e só não pega S5. S5 nunca fará parte do plexo lombosacral. L1 pode fazer parte, tá bom? Às vezes existem conexões que fazem a formação dos nervos do plexo lombosacral, tá bom? Mas na verdade aqui o que a gente vai ter é o início do plexo lombosacral em L2. Existem aqui 3 nervos formados no segmento T12L1, tá? Que são os nervos ilioinguinal, iliohipogástrico e genitofemoral. Esses 3 nervos não pertencem ao plexo lombosacral, tá bom? Apesar de eu ter origens dele aqui em L1, tá bom? Eles não vão fazer parte, e aqui o genitofemoral tem também origem em L2, eles não são nervos do plexo lombosacral, tá bom? Então, esquece isso aí, tá bom? Então, o plexo lombosacral se estende de L2 a S4, podendo ter contribuição de L1. Não tem contribuição de S5, tá bom? Para facilitar o estudo de vocês e vocês aprenderem, eu fiz uma promessa hoje para vocês aqui. Qual que foi a promessa? A promessa era: hoje você aprende plexo lombosacral. Essa era a promessa, tá bom? E como promessa é dívida, eu garanto que você vai aprender. E para você aprender, eu vou dividir o plexo lombosacral em 2 partes. O plexo lombar, que é esse primeiro e mais simples aqui, e o plexo sacral. Esse aqui você olhou agora e falou: eu não vou aprender isso aí. Eu farei você aprender plexo sacral hoje, eu garanto. Tá bom? É uma garantia que eu estou te dando aqui. Tá bom? Então a gente vai ter 2 divisões aqui, o plexo lombar e o plexo sacral. Eu vou dar algumas informações aqui que são ouro, para quem faz concurso, principalmente quem está em época de provas. Primeira informação ouro: o plexo lombar se estende de L2 a L4. Então o plexo lombar, ele vai pegar esse segmento aqui, ó, de L2 a L4, tá bom? Então isso aqui, ó, é a parte que forma o segmento lombar do plexo, tá bom? Então o plexo lombar se estende até L5, Rogério? Não. Você não tem parte do plexo lombar em L5. Apesar de vocês terem as raízes lombares até L5, a raiz de L5 não participa da formação dos nervos do plexo lombar. Então o plexo lombar se estende de L2 a L4. E agora que vocês vão se surpreender. Tem gente que acha que o plexo sacral se estende somente das raízes sacrais, de S1 a S4. Mas sabe onde começa o plexo sacral? Em L4. Então ele começa em L4 e vai até S4. Ó. Então essas são as raízes que formam o plexo sacral. Então por que isso é uma informação ouro? Porque quando as pessoas fazem concursos, quais são perguntas que as pessoas caem nessas pegadinhas? Quais raízes fazem parte do plexo lombar? Quando o cara coloca lá de L1 a L5, todo mundo coloca isso. Quais raízes fazem parte do plexo sacral? Raízes de S1 a S4. Puta, todo mundo erra. Então, quais são as raízes que formam o plexo lombar? Essa parte mais simples. Raízes de L2 a L4. Quais são as raízes que formam o plexo sacral? Raízes de L4 a S4. Então vocês percebem que se a gente juntar os dois agora, se a gente juntar o lombar ao sacral, a gente vai ter o plexo lombosacral. Por que é importante que a gente faça essa divisão? Porque os nervos originados no plexo lombar, isso é uma coisa muito importante que você tem que saber. Vocês vão perceber que eles emergem anteriormente na coxa.
Então é muito interessante vocês perceberem que todos os nervos do plexo lombar, eles emergem anteriormente e os 3 nervos do plexo lombar, eles vão entrar na coxa, pela parte anterior. No plexo sacral aqui, a gente vai ter uma característica interessante aqui. Isso aqui, eu sei que é desesperador quando vocês veem isso aqui, ó. Bate um desesperozinho, né? Normal, tá bom? Mas fica tranquilo que você vai aprender tudo, tá bom? O que a gente tem que saber aqui sobre o plexo sacral? Somente de todos esses nervos aqui, somente 2 nervos penetram no membro inferior, que são o nervo ciático, que é esse aqui. Quando você olha uma imagem do plexo sacral, a primeira coisa que você vê é o ciático aqui, ó. Ou isquiático, tanto faz, tá bom? Então, como todo mundo já sabe, o isquiático ele penetra no membro inferior. Só que esses nervos do plexo sacral aqui, eles vão penetrar no membro inferior pela parte posterior, tá bom? Então é importante que vocês entendam que os nervos do plexo sacral, eles estão mais relacionados com o assoalho pélvico, quadril e parte posterior, tá bom? E os nervos do plexo lombar estão mais relacionados com a parte anterior, porque os nervos do plexo lombar emergem anteriormente na coxa e os nervos que vão para a coxa do plexo sacral emergem posteriormente. Isso é importante, tá? E aqui eu tenho o nervo isquiático emergindo posteriormente e esse outro nervo aqui, ó, que é o nervo cutâneo femoral posterior. Só esses 2 aqui, ó, penetram lá na coxa. De resto, todos esses aqui, ó, eles estão agindo ou na região do quadril posterior, aqueles músculos profundos do quadril, ou no assoalho pélvico e períneo, tá bom? Então eu vou passar umas dicas ouro para vocês hoje aqui. Não tem jeito de vocês não aprenderem plexos hoje, tá bom? Primeiro plexo que a gente vai aprender, esse é rápido de aprender e você não vai sair daqui com dúvida, tá bom? É o plexo lombar. Então tá aqui o plexo lombar, ó. Esse aqui é o plexo lombar. São 3 os nervos que emergem do plexo lombar, tá bom? Aqui tem 4, é que esse aqui, ó, é uma variação anatômica, então não vai contar pra gente. São 3 os nervos que emergem do plexo lombar. O nervo cutâneo femoral lateral. Gente, se vocês não dão ênfase em nervos cutâneos quando vocês estão estudando anatomia, eu acho que é altamente recomendável vocês darem mais ênfase a isso. Porque os nervos cutâneos nos dão uma boa base de alterações neurológicas que as pessoas têm nos membros inferiores, tá bom? Esse aqui é o nervo cutâneo, ó. Por quê? Porque é um nervo que não emite ramos motores, só ramos cutâneos, tá bom? Que é o nervo cutâneo femoral lateral. É o primeiro, é esse aqui, ó, tá bom? Segundo, todo mundo conhece, é o nervo femoral. Talvez seja o nervo mais importante que a gente tem aqui no plexo lombar. E o terceiro nervo, não menos importante, é o nervo obturatório, tá bom? Que é esse aqui, ó. Esse é o nervo obturatório. Então, basicamente, aqui do plexo lombar, emergem 3 nervos importantes. O cutâneo femoral lateral, o nervo femoral e o nervo obturatório. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o trajeto desses nervos desenhando as raízes nervosas. E aí vocês vão ver como fica fácil. Que a gente vai aprender hoje igual as crianças aprendem. Vocês sabem que as crianças elas aprendem mais facilmente as coisas. Por quê? Porque a criança entra no jogo do aprendizado desenhando. Então a criança pode aprender qualquer coisa e ela está lá fazendo sinapses o tempo todo. Blá, blá, blá. As conexões cerebrais das crianças são violentas. Então quando você desenha alguma coisa, você trabalha a parte sinestésica do seu cérebro. Não pense em desenho como uma coisa infantil. Que se você pensar em desenho como uma coisa infantil, você já está errado. Você já está bloqueando o seu aprendizado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, o nervo mais importante aqui do plexo lombar é o nervo femoral, tá bom? Então eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. O que está em verde aqui, ó, no plexo lombar, compreende a divisão posterior do plexo lombar. Significa raízes nervosas que de alguma forma elas estão mais posteriormente. Então vocês vão perceber que o nervo femoral e o nervo cutâneo femoral lateral, eles vão emergir da divisão posterior, que é essa verde aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A divisão posterior está em verde.
A divisão anterior do plexo lombar está em amarelo. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Por que eu falei que essa aula aqui é um GPS para você? Porque o GPS, quando você liga o Waze te fala assim: curva leve à direita, tiririm, curva leve à esquerda, bem, aí você chega no lugar que você quer. Isso aqui que eu vou passar para vocês é o seu GPS, ou seja, como que vocês vão saber aqui a formação do nervo femoral aqui, ó? Que é um nervo que vai emergir lá na parte anterior da coxa. É fácil. Olha só. O nervo femoral, ele emerge da divisão posterior do plexo lombar. Ou seja, você tem que seguir o caminho em verde. E o nervo femoral, ele tem suas origens nas raízes de L2, L3 e L4. Então, para eu formar o nervo femoral, eu vou ter que ter raízes de origem em L2, L3 e L4. Seguindo por onde, Rogério? Seguindo pelo verdinho, que é a divisão posterior. Vocês estão vendo que eu dividi aqui certinho para vocês, ó? Nervos da divisão posterior, nervos da divisão anterior. Então, como eu vou formar o nervo femoral? Eu vou pegar as raízes de L2, L3 e L4 e eu vou seguir pela divisão posterior. E dessa forma eu vou conseguir formar o nervo femoral. E você vai conseguir também, ó. Se eu emergir da raiz de L2, pegar aqui a divisão posterior em verde e descer aqui, ó. Quem que eu formo aqui, ó? O nervo femoral, ok? Como que a raiz de L3 vai formar o nervo femoral? Da mesma forma, segue o GPS. Origem em L3, que é uma das raízes do nervo femoral. Segue pela divisão posterior, ó. Curva leve à direita. Tchum, divisão posterior. Segue para formar o nervo femoral aqui, ó. Tá bom? E raiz de L4 também forma o nervo femoral. Como que eu vou formar ele aqui, ó? Vai ter ele emergindo em L4. Segue na divisão posterior, ó, verde. E aqui eu tenho a formação de todas as raízes do nervo femoral. E aqui, ó, esses aqui são os ramos para o músculo ilíaco. Que vocês vão perceber que o nervo femoral, quando ele emerge na pelve, ele vai passar entre o psoas maior e o ilíaco. E aí ele vai inervando o ilíaco. Então o ilíaco é um músculo inervado também pelo nervo femoral. E o nervo femoral, quando ele penetra na coxa, ele vai inervar o compartimento anterior da coxa através do seu ramo motor, que compreende o músculo sartório e o músculo quadríceps femoral. Então são os músculos inervados pelo nervo femoral. O pectíneo também é inervado pelo nervo femoral, tá bom? Entendeu como funciona o nosso GPS aqui? Para você não se perder? Agora olha só, você já viu como é formado o nervo femoral? Ou seja, agora a parte clínica da coisa. Se um camarada tem uma compressão das raízes nervosas de L2 a L4, é grande a probabilidade de ele ter alguma alteração no nervo femoral. Fraqueza do quadríceps, algum tipo de formigamento e dormência na parte anterior da coxa, por aí vai. Entendeu? Então, quando a pessoa tem compressões nervosas nessas alturas aqui, ó, por que compromete o nervo femoral e não o isquiático? Porque raízes de L2 a L4, apesar de L4 contribuir com o ciático, são raízes mais relacionadas com o nervo femoral, tá bom? Então, quando tiver compressão desses segmentos aqui, já desconfia de alguma alteração no nervo femoral, tá bom? E aí, gente, viu como o GPS funciona? Nervo cutâneo femoral lateral. É o segundo nervo da divisão posterior. Ele vai ficar em verde. O que a gente sabe sobre ele? O nervo cutâneo femoral lateral, ele também emerge na divisão posterior do plexo lombar. Vocês estão vendo como é importante você se orientar? Eu tenho dois nervos na divisão posterior. O femoral, que emerge das raízes de L2 a L4 pela divisão posterior, por isso que ele seguiu esse trajeto. E aqui eu vou ter o nervo cutâneo femoral lateral. Que você vê aqui que as raízes de onde ele emerge aqui são apenas duas, ó. Raiz de L2 e L3, seguindo pela divisão posterior. Então, esse é o caminho que a gente vai fazer para formar o nervo cutâneo femoral lateral. Olha que fácil, ó. Se ele tem origem nas raízes de L2 e L3 e segue pela divisão posterior, qual é o caminho que ele vai seguir? L2, ó.
Vai seguir. Vai descer aqui. Como eu sei que eu não vou fazer aquela curva amarela ali? Porque eu tenho que ir pela divisão posterior, que é essa aqui, ó. E aí eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Aí isso aqui é a formação do nervo cutâneo femoral lateral aqui, ó. Tá vendo? Como a raiz de L3 contribui para a formação do cutâneo femoral lateral? Fácil, ó. Eu vou emergir de L3 e aí eu vou seguir pela divisão posterior aqui, ó. Seguir pela divisão posterior, entro aqui e formo o nervo cutâneo femoral lateral. Viu como é fácil? É só vocês saberem o seguinte: qual é a divisão que forma o nervo e as raízes nervosas que formam esse nervo. Aqui eu já te dei a fórmula toda pronta. O nervo femoral e o cutâneo femoral lateral emergem da divisão posterior, sendo que o femoral de L2 a L4 na divisão posterior e o cutâneo femoral lateral também na divisão posterior, só que pega somente as raízes de L2 e L3. Esses são os nervos formados na divisão posterior. Ou seja, camarada que tiver uma compressão em L2 e L3, você está vendo que ele pode gerar uma compressão em um nervo cutâneo e no nervo femoral? Então, o que pode acontecer nesse caso? Fraqueza do quadríceps é uma coisa assim, que é batata quando a pessoa tem uma alteração no nervo femoral. É a primeira manifestação motora que a gente percebe. Ah, mas como eu percebo isso, Rogério? Você tem que pensar assim, o que é pior? Subir uma escada ou descer? Descer. Descer você tem que ter o controle excêntrico da descida. E quando você está com o nervo femoral comprometido, você não tem esse controle. Então, às vezes, o cara está descendo uma escada ou uma rampa, o joelho simplesmente dobra e o cara cai. Isso é um sintoma clássico de alteração do nervo femoral. O nervo femoral gera uma alteração cutânea também na parte anterior da coxa. E como esse outro nervo aqui é um nervo cutâneo, e olha o nome dele, cutâneo femoral lateral. Então ele está relacionado com a inervação cutânea da parte lateral da coxa. Essa parte aqui referente ao músculo vasto lateral aqui. Então se você tiver alguma alteração cutânea na parte lateral ou anterior da coxa e quedas frequentes, é grande a chance de ter alguma compressão nesse segmento L2, L3. Pensa clínico, nego, tá bom? Hashtag pense clínico. E aqui, vocês já viram, ó, 90% do plexo lombar. Fez sentido para você? Olha como é importante isso. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o nervo da divisão anterior do plexo lombar para vocês, que é o nervo obturatório. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui a divisão anterior, tá bom? Tem o nervo obturatório aqui. Vai ficar meio escurinho, tá? Mas vai ficar bom, tá bom? Olha como vai fazer sentido para vocês. Vocês viram que o nervo femoral ele emerge de L2 a L4. O nervo obturatório também emerge de L2 a L4, ó. Só que na divisão anterior, ó. Divisão anterior é amarela. Então olha só aqui, ó. Raiz de L2, curva leve à esquerda. Aí eu tenho aqui, ó, divisão anterior. Pegou o GPS? Raiz de L3 na formação do obturatório, ó. Vai vir aqui, divisão anterior, forma o nervo obturatório, que é esse aqui, ó. E raiz de L4, formando o nervo obturatório. Fez sentido para você agora? Muito fácil isso aí, não é não? Eu sabia que vocês iam aprender. A saída do cutâneo femoral lateral. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir meu programa aqui. Vou mostrar esses 3 nervos da divisão anterior emergindo aqui na pelve. Vocês não vão acreditar que vocês já viram eles e falou, poxa, eu não sabia que eram eles. Ó. Esses nervos do plexo lombar, eles emergem anteriormente aqui, ó. Então, quais são os nervos do plexo lombar? Esse aqui, ó, nervo cutâneo femoral lateral. Vocês veem que ele emerge lateralmente e ele é um nervo cutâneo da região lateral da coxa. Aqui vocês têm o nervo femoral, tá bom? Emergindo aqui entre o psoas maior e o ilíaco. E aqui dentro da pelve, ó, vocês têm aqui o nervo obturatório, ó. Tá aqui o obturatório, ó. Esse é o nervo obturatório porque ele passa no canal obturatório aqui, tá bom? Vou deixar todo mundo transparente. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha só como é fácil, ó. Apesar de parecer uma zona, olha isso, ó. Nervo cutâneo femoral lateral. Raízes de L2 e L3 formando ele. Nervo femoral. Raízes de L2, L3 e L4.
L4 formando ele aqui, ó. E o nervo obturatório que vem aqui, ó, raízes de L2, L3 e L4 formando ele. Tá vendo? Aí eles vão emergir aqui, ó, pela parte anterior da pelve aqui, ó. O nervo cutâneo femoral lateral, ele emerge lateralmente, inervando somente a parte lateral da pele da coxa. O nervo femoral, ele vai emergir aqui, junto com a artéria e veia femoral, aqui nesse espaço atrás do ligamento inguinal aqui, e ele vai penetrar na coxa e emitir o ramo motor para os músculos quadríceps e sartório, e ele emite também o ramo cutâneo, ó. Esse aqui é o ramo cutâneo do nervo femoral, ó, que é chamado nervo safeno, tá bom? E esse aqui que é o nervo obturatório, você vai ver que ele vai penetrar aqui pelo forame obturado, ele vai passar no canal obturatório aqui, passa pelo forame obturado e ele vai emitir dois ramos, um ramo posterior, que ele vai inervar o músculo obturador externo e o adutor magno, e ele vai emitir também um ramo anterior, que ele é cutâneo, e ele inerva também os músculos grácil, adutor curto e adutor longo. Então os músculos adutores são inervados pelo nervo obturatório. Tá vendo a posição desses nervos, ó? Nervo obturatório tem uma posição mais medial e nervos adutores. Nervo femoral tem uma posição mais anterior, inerva o quadríceps e sartório. Nervo cutâneo femoral lateral, como se trata de um nervo cutâneo, não tem área de inervação motora e inerva somente a pele da coxa, tá bom? Até essa região do joelho aqui, ó. Então ele tem uma área de inervação bastante grande, tá bom? Então é isso que a gente tem aí dos nervos que emergem do plexo lombar. Achou que não podia aprender, né? Você estava enganado. Agora é hora dos fortes. Agora sim. Agora é plexo sacral. Agora a gente vai separar os homens dos meninos aqui. Tá bom? Agora a gente vai ver que o bagulho é louco. Barato é louco. Mas, como eu sou uma pessoa que prezo pela didática, e vocês já me conhecem, vocês vão ver como é fácil aprender plexo sacral. Eu juro pra vocês, eu juro. Tá bom? Vai terminar essa aula aqui. Terminando essa aula, você fala, eu não acredito. Tá bom? Eu não acredito que eu consegui aprender. Para você aprender plexo sacral, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai estudar a divisão posterior. Segundo, a divisão anterior. Então, vocês estão vendo que o macete aqui, qual que é o segredo? Aqui é o macete, ó. Esse é o macete do plexo sacral. É assim que você vai aprender plexo sacral, tá bom? O que a gente vai estudar nessa primeira parte da aula aqui, ó, é somente o que está em amarelo. Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. A gente vai estudar somente a parte amarela aqui da coisa, tá bom? Que é a divisão posterior. Isso que a gente vai estudar agora, ó, são os nervos da divisão posterior, ó. São os que estão em amarelo. A gente vai estudar esses nervos aqui. Qual que é o principal nervo que se forma na divisão posterior, Rogério? Eu vou passar uma informação para vocês aqui. Vou passar duas, que são ouro também. Existe uma questão de concurso que é a seguinte. Rogério, onde acontece o entroncamento lombosacral? Né, do plexo lombosacral? Se isso fosse perguntado numa prova sua, eu já sei o que você responderia. O entroncamento lombosacral, evidentemente, ocorre entre L5 e S1. Sabe o que ia acontecer nessa prova? Você ia errar completamente e com louvor. Sabe por quê? O entroncamento lombosacral ocorre entre L4 e L5. É onde a gente tem o chamado tronco lombosacral. E esse tronco lombosacral, ele ocorre principalmente para a formação dos ramos do nervo ciático ou isquiático, tá bom? Qual que é o principal ramo da divisão posterior? Eu fiz uma cagada nesse desenho aqui, cara. Pera aí, deixa eu... Eu vou terminar isso aqui. Tá aqui, ó. Então a gente vai falar primeiro da divisão posterior. Você vai ver como é ridículo aprender plexo sacral. Cara, quando eu terminar essa aula, juro pra você, eu juro pra você, você vai falar assim, ó. Mano do céu, onde eu tava esse tempo todo? Você não vai acreditar que é tão fácil. Então eu vou colocar aqui meu marca-texto vermelho.
E a gente vai ver o primeiro nervo da divisão posterior, que é o mais importante, é esse aqui, ó. Nervo fibular comum. E como vocês já sabem, minha metodologia de estudo de plexos, o que eu tenho aqui? As raízes de origem do fibular comum aqui, ó. As raízes de origem do fibular comum são as raízes de L4 a S2. Olha só, raiz de L4, L5, S1 e S2. Vamos fazer o seguinte, então. O que a gente sabe sobre o nervo fibular comum? Que ele emerge de L4 a S2 e ele segue pela divisão posterior, como está aqui, ó. Aqui, nervos da divisão posterior, do amarelo, tá bom? Vamos ver se dá certo isso aqui, ó. Eu emergi em L4, aí aqui é o GPS. Lembra do GPS da anatomia? Curva leve à direita, na divisão posterior. Aí aqui eu tenho a formação do nervo fibular comum. Eu sei o que você está pensando. Calma. Calma que a gente já vai chegar lá. O nome do nervo, né? Fala, como, Rogério? Nervo fibular comum na pelve? É isso, né? Eu leio o seu pensamento, né? Aqui é bruxo, cara. Raiz de L5 na formação do fibular comum. Vem aqui, ó. E agora? GPS, curva leve à direita na divisão posterior. Vem aqui, ó. Forma um nervo fibular comum aqui, ó. Tá bom? Raiz de S1 na formação do fibular comum. Curva leve à direita na divisão posterior, na amarelinha. Forma o nervo fibular comum aqui, ó. Raiz de S2. Origem. Curva leve à direita na divisão posterior. E aqui eu formei meu nervo fibular comum inteiro aqui, ó. Então aqui eu tenho todo o nervo fibular comum formado aqui, ó. Legal. Muito bom. Você está perguntando aí, Rogério, mas peraí, como assim nervo fibular comum na pelve? O nervo fibular comum, ele representa a porção lateral do nervo ciático. Isso aqui é o nervo ciático, ó. O nervo ciático, ele é a junção do nervo fibular comum e do nervo tibial já na pelve. Então lá na pelve, isso aqui já chama nervo fibular comum. E aqui na pelve, isso aqui já chama nervo tibial. Quer ver como é formada a segunda parte do nervo ciático, que é o nervo tibial? Verifica o seguinte, ó. Olha como é fácil entender a formação do nervo esquiático aqui, ó. Vamos aqui para os amigos cariocas aí, ó. Nervo tibial aqui, ó. É o nervo que emerge da divisão anterior, da verde, e forma o nervo esquiático também. Olha só, suas raízes de origem. L4 a S3. Vamos colocar aqui, ó. L4, L5, S1, S2 e S3 aqui, ó. Então, se você é carioca e não é Flamengo, desculpa aí, cara. Olha só. Raízes de L4 a S3. Você vê que são quase as mesmas raízes de origem do nervo fibular comum. Mas o nervo tibial vai migrar pela divisão anterior, a verde. Olha como eu formo o nervo tibial. O nervo tibial, ó. Ele vai vir. O que eu faço aqui? Curva leve à esquerda agora, ó. Na divisão anterior, ó. Aí eu formo quem? Nervo tibial, ó. Tá vendo que se eu fosse para a divisão posterior, eu formava o fibular comum. Só que como eu vim para a divisão anterior, eu formo o nervo tibial. Vou vir aqui, ó. Segunda raiz do nervo tibial aqui, ó. Para não apagar... Ah, já apagou tudo. Raiz de L5 aqui, ó. Vem. E agora GPS. Waze. Curva leve à esquerda na divisão anterior. Desce. Forma um nervo tibial aqui, ó. Vocês estão desenhando junto comigo? Tá aqui o nervo tibial, ó. Raiz de S1 na formação do nervo tibial. Vem. Ó. Curva leve à esquerda na divisão anterior. Desce e forma um nervo tibial aqui, ó. Raiz de S2. Vem. Curva leve à direita, esquerda na divisão anterior. Nervo tibial. E aqui a raiz de S3 na formação. Já desce direto pela divisão anterior, ó, e forma o nervo tibial. Você viu como a gente formou as duas partes do nervo ciático?
a gente formou assim, ó. As raízes de L4 a S2 vão formar um nervo fibular comum, passando pela divisão posterior do plexo sacral. Elas vêm pela divisão posterior e formam aqui lateralmente o nervo fibular comum. As raízes de L4 a S3, elas vão emergir através da divisão anterior do plexo sacral e formar o nervo tibial. Vocês viram como é ridículo para vocês entenderem a formação desse principal nervo do plexo sacral? Aí o nervo isquiático, evidentemente, ele penetra na coxa pela parte posterior, ele emerge através do piriforme, e aí ele vai ter toda aquela inervação que vocês já conheceram na aula de membro inferior. Mas fez sentido agora as raízes nervosas de origem do nervo isquiático? E a parte importante agora, compressões entre L4 a S3, tá? Que as compressões mais comuns são nas raízes de L4 e L5, né? Na saída ali, onde a gente observa hérnias de disco, mas eu posso ter também compressões até S3, por quê? Porque o que eu tenho ali passando pela região lombar é a caldequina. Então, quando você tem uma hérnia grande naquela região, ele pode comprimir qualquer raiz que está descendo ali pela caldequina. Então, ele pode comprimir qualquer parte do nervo isquiático. Por isso, qualquer compressão entre L4 e S3 pode dar sintomas referentes ao nervo ciático, sim. Tá bom? Mesmo que o cara tenha uma hérnia de disco em L5, dependendo do tamanho da hérnia de disco, e se essa hérnia de disco for posterior, né, uma hérnia medular que a gente chama, só que ali na região lombar não está passando medula, está passando caldequina. E aí se eu tiver compressão, uma compressão grande da caldequina, isso pode manifestar sintomas do ciático, tá bom? Não são todas as compressões nervosas que a gente tem nesse segmento que geram alterações do ciático. É importante que você saiba a diferença clínica entre as lesões do ciático, que geram lombociatalgia, e as lesões musculares lombares, que geram lombalgias, que elas têm uma área de dor referida e confunde o diagnóstico, tá bom? Então minha pergunta para vocês aqui sobre o ciático é: fez sentido para vocês o trajeto do nervo ciático através das raízes de L4 a S3, formando o nervo fibular comum na divisão posterior e o nervo tibial na divisão anterior? Fez sentido, não fez? O que não faz sentido para você agora? Rogério, não faz sentido para mim o nervo fibular comum e o nervo tibial estarem lá no quadril. Não estou entendendo isso. Pois é. O nervo isquiático, o que é? É uma junção de tecido conjuntivo entre esses dois nervos aqui. Depois que esses dois nervos aqui passam pelas divisões do plexo sacral, eles se unem por uma banda de tecido conjuntivo. As fibras nervosas deles em nenhum momento se unem aqui, ó. Você não tem anastomoses aqui. Tá? Não existe anastomose, não existe união das raízes do tibial com o fibular comum. Por quê? Existe uma banda de tecido conjuntivo unindo os dois. Tanto que existem algumas variações anatômicas de quando o ciático emerge aqui na pelve, onde existem pessoas que o ciático nem existe. Como assim, Rogério, não existe? Pois é, existem pessoas que o ciático, no período embrionário da gente, ele não se uniu, né? O nervo tibial e o fibular comum não se uniram, e eles descem separados na coxa. Cara, isso existe. É variação anatômica, tá bom? O normal é isso aqui, ó. É esse tipo de saída do ciático, tá bom? Eu vou agora mostrar para vocês esses nervinhos aqui, ó, que são chamados ramos colaterais do plexo sacral. Esses aqui são ramos colaterais da divisão posterior. Você vai entender as coisas agora. Os ramos colaterais da divisão posterior são os nervos glúteo superior, glúteo inferior e nervo paropiriforme. São os três ramos colaterais do plexo sacral. Quer entender como eles são formados? Vou mostrar para vocês agora. Vocês viram que a formação do ciático é fácil, ó. A formação do fibular comum se dá pela divisão posterior e a formação do tibial se dá pela divisão anterior. Esses três ramos colaterais aqui, você está vendo que eles estão em amarelo? Pensa, cara. Aqui eu estou te ensinando a pensar. Se eles estão em amarelo, eles são nervos da divisão posterior. Então, evidentemente, as raízes de onde eles partem só pode passar pelas partes amarelas aqui. Eu vou te ensinar aqui a formação do glúteo superior, glúteo inferior e piriforme. Ninguém vai fazer isso para você na vida, cara. Ninguém. Quer ver, ó? Nervo glúteo superior aqui, ó.
Ele é o nervo da divisão posterior, ó. Tá? Então tá aqui em vermelho, ó. Ele emerge de onde? De L4 a S1. Então tá aqui, ó. L4, L5 e S1. Vamos ver o trajeto dele. Então, para eu ter a formação do glúteo superior, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter origem em L4, L5 e S1 e passar pela divisão posterior, que é a amarela. Ó. Olha aqui que fácil, ó. L4. Aí eu venho aqui, ó. Forma o glúteo superior. Não é ridículo isso, cara? Não é fácil. Você está desenhando comigo aí? Olha lá. E aqui a raiz de S1, ó. Passando pela divisão posterior, ó. E formando o nervo glúteo superior aqui, ó. Viu que fácil? Olha lá, ó. Nervo glúteo superior, raízes de L4 a S1, pela divisão posterior, forma o nervo glúteo superior. Ridículo, né? Não é ridículo de fácil você entender a formação desse nervinho? Pois é, como está ridículo de fácil, vamos ver aqui também o nervo glúteo inferior. O que eu vou fazer? Mudar a cor. Vou colocar aqui verdinha. Glúteo inferior. Raízes nervosas de origem. L5 a S2. Então aqui as raízes de origem do glúteo inferior. L5, S1 e S2 aqui, ó. Raiz de L4 na formação do nervo glúteo inferior. Ó, errando aqui, fiz cagada aqui, ó. L4. Raiz de L5, ó. O verdinho é de L5, ó. Eu tava aqui pensando nas coisas, ó. L5, vem aqui, ó. Desce. E aqui forma o nervo glúteo inferior. Tá vendo que mesmo quando a gente erra, a gente percebe quando tá errado aqui, ó? Porque não ia ter raiz aqui para ele. Raiz de S1 para a formação do glúteo inferior aqui, ó. Então vem aqui, divisão posterior, forma o glúteo inferior aqui, ó. Tá bom? E aqui a raiz de S2, desce, divisão posterior, e ela vai fazer a curva aqui, ó. Formar o nervo glúteo inferior. Então abafa o caso aqui na raiz de L4, tá bom? Porque o nervo glúteo inferior, ó, que está em verde, ele tem suas raízes formadas de L5 a S2, tá bom? Pela divisão posterior. Tá vendo como é fácil? Não tem segredo. Não é o que você estuda, é como você estuda. E aqui o último, ó. Vamos mudar a cor da tinta, vou agora para roxo, que eu gosto dessa roxinha aqui, ó. Nervo para o músculo piriforme, ó. Ele emerge das raízes de S1 e S2, ó. Raízes de S1 e S2. Formam o nervo para o músculo piriforme, que é esse terceiro ramo colateral da divisão posterior, ó. Tá bom? Você viu que a divisão posterior ela tem um nervão principal e 3 ramos colaterais aqui, ó? É isso que você tem que saber sobre o plexo sacral, tá bom? Então vamos ver se eu não estou vendo errado aqui. S1. S1, aí, boa. Raiz de S1. GPS, curva leve à direita na divisão posterior. Veio aqui, ó. Forma o nervo para o músculo piriforme. Raiz de S2. Veio aqui. GPS, curva leve à direita na divisão posterior. E forma o nervo para o músculo piriforme a partir das raízes de S1 e S2. Fala a verdade, é ridículo, não é? Eu estou desenvolvendo essa metodologia aqui a partir de desenhos aqui para vocês praticarem há 1 mês e meio. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês representa 1 mês e meio de trabalho. Eu vou terminar aqui no nervo cutâneo femoral posterior, ó. Raízes de S1 a S2. E aqui, esse nervo cutâneo femoral posterior é interessante porque ele tem uma metade originada na divisão posterior e outra metade originada na divisão anterior. Ele é igual ao ciático aqui, tá vendo? Ó? Metade do ciático na divisão posterior, metade do ciático na divisão anterior. Aqui, esse aqui, ó, é o nervo cutâneo femoral posterior. Ó. Então, os ramos da divisão posterior do nervo cutâneo femoral posterior eles emergem de S1 e S2, ó. Tá bom? E esses são esses ramos laterais dele aqui, ó. Então verifica aqui, ó. Raiz de S1 na formação do cutâneo femoral posterior. Olha que fácil. Olha que ridículo. Como você não aprendeu isso até hoje, ó? Raiz de S1, ó. Vou pôr aqui em preto, ó.
que é o cutâneo femoral posterior. Raiz de S1 vem aqui, ó. GPS, não vire nessa verdinha. Essa verdinha é anterior. Aí ele vai vir virar aqui na posterior, ó. Tá vendo, ó? Aí eu formo essa metade lateral aqui, ó, do nervo cutâneo femoral posterior. Raiz de S2 na formação dessa porção dele aí, ó. Vem aqui, ó. GPS, o que eu faço? Divisão posterior e vai vir e descer aqui, ó. Formando essa metade lateral do nervo cutâneo femoral posterior. Porque a metade medial dele é formada na divisão anterior aqui, ó, das raízes de S2 e S3. Então a gente viu todos os nervos da divisão posterior. Agora vocês vão aprender os nervos da divisão anterior. Vocês já conhecem um, que é o nervo tibial. E para você conhecer todos os nervos da divisão anterior, o que você tem que fazer? Você tem que seguir pela parte verde. A parte verde do desenho é a divisão anterior, tá bom? Essa é a parte verde aqui, ó. Divisão anterior. Aí eu vou ensinar para vocês daqui a pouco como vocês sabem quais são os nervos que inervam os músculos do quadril, quais penetram na coxa e quais nervos eles agem no períneo e assoalho pélvico. Cara, é muito fácil isso aqui. É ridículo. Chega a ser ridículo, tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Deixa eu colocar minha seta. Primeiro, nervos da divisão anterior. Qual que é o nervo principal? Nervo tibial. Vocês já viram aqui, ó. Eu falei no começo da aula junto com o fibular comum. Porque como são dois ramos do nervo ciático, eu tenho que falar antes, tá bom? Então a gente vai ver os ramos colaterais da divisão anterior agora. Os ramos colaterais da divisão anterior, eles compreendem esses dois nervinhos aqui, ó. Lembra que a gente tem um monte de músculos profundos lá no quadril? Que são o piriforme, que vocês viram que o piriforme ele tem um nervo próprio aqui, ó, que é o nervo paraupiriforme, que ele emerge da divisão posterior. O nervo paraupiriforme, ele é um ramo colateral da divisão posterior. Esses outros dois aqui, eles vão inervar os outros músculos presentes naquela região profunda, tá? Que são o gêmeo superior, o obturador interno, o gêmeo inferior e o quadrado da coxa. Então eles vão ser inervados por esses dois ramos colaterais, só que da divisão anterior. Então nervo tibial vocês já sabem, nervo tibial já foi, ó. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês esse nervo aqui, ó. É o nome dele mesmo. Nervo para o quadrado da coxa e gêmeo inferior. Por que ele tem esse nome? Porque ele inerva esses dois músculos, tá bom? É um nervo para esses dois músculos aqui, ó. Ele não tem um nome específico, tipo nervo quadrado, não. Ele tem esse nome aqui, ó, nervo para o quadrado da coxa e gêmeo inferior. Quem que é esse? É esse aqui, ó. Só que é o seguinte, eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o nome dele, ó? Nervo para o quadrado da coxa e tá escrito aqui, ó, gêmeo superior. Mas não é, tá errado aqui, ó. É gêmeo inferior. Gente, o Netter também erra, né? Na verdade, não foi o Netter que errou. A tradução para o português veio errada. Então aqui é nervos para o quadrado da coxa e gêmeo inferior. Porque são dois músculos muito próximos, tá bom? Raízes de origem deles. L4 a S1. Quer ver como você consegue aprender a formação desses dois nervinhos? Mesmo que pareça difícil, ó. Quais são as raízes? L4, L5 e S1. Pela divisão anterior, pela divisão verde. Então vamos ver aqui, ó. Se o caminho dá certo, ó. Raiz de L4, GPS e agora curva leve à esquerda na divisão anterior. Eu venho aqui, ó, e tenho aqui a primeira raiz de formação do nervo para o quadrado da coxa e gêmeo inferior, tá bom? Raiz de L5, mesma coisa, ó. Vem aqui, divisão anterior. Aí vai vir aqui, ó, raizinha de formação dele a partir de L5 ali, ó. Desce. Forma o músculo, que é tão comprido esse nome, músculo para o quadrado da coxa e gêmeo inferior. E aqui a raiz de S1 na formação dele, ó. GPS e agora, curva leve à esquerda na divisão anterior. Aí ele vem aqui e vai fazer esse sentido aqui, ó. Viu como é fácil entender a formação de um ramo colateral aqui, ó? Esse aqui é um ramo colateral da divisão anterior. É o nervo para o quadrado da coxa e gêmeo
inferior, tá bom? Vamos colocar agora em verde, porque a cor azul nisso aqui é horrorosa. Em verde, a gente vai ver aqui o nervo para o obturador interno e gêmeo superior, em verde, que tem as raízes de origem de L5S2, tá aqui, ó. É esse nervo aqui, ó. Tá bom? Então esse aqui é o nervo. Então o que a gente sabe? Que ele tem suas origens de L5 a S2, L5, S1 e S2. Vamos ver a raiz de L5 na formação dele. Raiz de L5, GPS agora, curva leve à esquerda na divisão anterior, desce aqui, e aqui eu formo o nervo pro obturador interno e gêmeo superior. Raiz de S1, vem aqui, e agora, Rogério, curva leve à esquerda na divisão anterior, vem aqui, ó, e desce aqui, ó. Forma esse nervo. E a raiz de S2 a mesma coisa. GPS, curva à esquerda. Você entendeu porque essa aula aqui é o seu GPS de anatomia? E aqui você entendeu a formação do segundo ramo colateral, que é o nervo para o obturador interno e gêmeo superior. Agora sim, esse aqui é gêmeo superior mesmo, tá bom? São os dois ramos colaterais da divisão anterior. Quem mais se origina na divisão anterior aqui, ó? A outra metade do cutâneo femoral posterior. Como eu fiz em preto ele, lá em cima, eu vou pôr aqui a cor da caneta dele em preta. Então tá aqui, ó, nervo cutâneo femoral posterior, raízes de S2 a S3 na divisão anterior. Vocês viram que na divisão posterior ele tem suas raízes de origem S1 e S2, tá bom? A raiz de S2, ela ocorre tanto na divisão posterior quanto na anterior. E a raiz de S3 só na divisão anterior, tá bom? Vamos ver aqui o nervo cutâneo femoral posterior. Então, raízes S2 e S3 aqui, ó. Tá bom? Vamos ver. Cadê ele? É esse aqui, ó. É só essa parte medial dele aqui, ó, que a gente vai pintar. Que a outra parte, a gente viu, a parte lateral dele é da divisão posterior. Então tá aqui, ó, raiz de S2 na formação da parte medial dele, ó. S2. O que eu vou fazer agora, Rogério? Eu tenho que vir pela divisão anterior, tá bom? E aí eu formo aqui essa metade dele, ó. Tá bom? Então tá aqui, ó, raiz de S2. Raiz de S3. Vem aqui, ó. Divisão posterior. Desculpa, divisão anterior. E vem aqui e forma a parte medial dele. Tá bom? Você tem que tomar cuidado porque a raiz de S2, ó, você vai perceber que ela vai formar aqui, ó, tanto a porção, essa porção aqui da parte anterior, quanto essa, ó. Então a raiz de S2, ela forma fibras nervosas, tanto para a divisão posterior quanto para a anterior aqui, tá bom? Então tá aqui a parte medial do cutâneo femoral posterior. É um nervo importante para a inervação da parte posterior da coxa, tá bom? Legal. Esses são os ramos colaterais aqui, ó, da divisão anterior. E esses outros ramos que vocês têm aqui, aí aqui vai ficar uma regra para vocês, ó. Vou passar uma regrinha para vocês, ó. Qual que é a regra que eu quero mostrar para vocês, ó? Nervo pudendo, que todo mundo já ouviu falar dele, que ele é um nervo importante para o períneo, que é esse grossão aqui, ó. Nervo para o levantador do ânus, que é esse aqui, ó. E aqui eu tenho também um ramo de S4 aqui para o períneo. E esse outro aqui também, que é o nervo perfurante, é o nervo cutâneo, que ele é nervo períneo. O que eu quero que vocês vejam aqui? Que quanto mais baixas as raízes no plexo sacral eu tenho a origem de um nervo, mais próximas do períneo elas vão inervar. Então vocês percebem que essas raízes aqui mais próximas da coluna vertebral, ó, são raízes para inervação do assoalho pélvico e períneo. Tá bom? Então é muito importante isso. Não sei quem me perguntou lá, esse aqui é o nervo cutâneo perfurante, ó. Esse nervo cutâneo perfurante é um nervo cutâneo do períneo, tá? E ele tem suas raízes de origem aqui, ó, na divisão posterior, nas raízes de S2 e S3, tá? É que assim, eu não considero ele, porque existem variações anatômicas da formação desse nervo, porque quem supre o períneo mesmo é o nervo pudendo, que é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Então esses três nervinhos que vocês têm aqui, ó, são nervos para o períneo e assoalho pélvico. Perceba, ó, quanto mais baixo aqui, ó, de S2 a S4, mais próximo do períneo e assoalho pélvico é a inervação desses nervos aqui.
Então, para fechar com chave de ouro isso aqui, nervo pudendo. Tá aqui, ó, vou pôr de roxo, ó. Nervo pudendo. Quem que é o pudendo? É esse aqui, ó. Esse aqui é o nervo pudendo, ó. Você vê que se você ficasse 5 minutos lendo essa imagem, você ia conseguir fazer isso. Mas você não tinha o GPS da coisa, entendeu? Você tá entendendo como desenhando fica tudo mais fácil? Aqui eu tenho pudendo, raízes de origem do pudendo. S2 a S4, tá bom? Então tá aqui, ó, raízes de S2, S3 e S4 formam o nervo pudendo. Como? Através da divisão anterior. Sempre pela anterior. Então tá aqui, ó. Raiz de S2 para formar o pudendo. Vai fazer como? Vai vir aqui, ó. Vai fazer essa curva aqui na divisão anterior, ó. Então a raiz de S2 formou o pudendo aqui, ó. Raiz de S3. Vem aqui, passa. E aqui é a parte de formação do pudendo. E aqui é a raiz de S4 na formação do pudendo. Sempre pela divisão anterior. Perceba que para formar esses nervos da divisão anterior, eu sempre passei pelas partes verdes, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante de você saber. Então daqui a formação do nervo pudendo, que ele é importante que ele forma o nervo retal inferior e o nervo perineal, que são nervos importantes de inervação do ânus e assoalho pélvico, tá? Então é importante que vocês entendam aí a importância do nervo pudendo para o períneo e assoalho pélvico, tá bom? E o último músculo que a gente vai ver aqui, o último músculo não, o último nervo que a gente vai ver, é o que cor que eu faço esse danado aqui? Marrom. Músculo para o levantador do ânus. Gente, o levantador do ânus é um grupo muscular, tá? Ele é o grupo muscular do assoalho pélvico. Aquele músculo que dá sustentação ao assoalho pélvico é o músculo levantador do ânus, tá bom? Ele é inervado pelos ramos do pudendo, tá bom? E é inervado pelo nervo para o levantador do ânus também. Então tá aqui, ó. Raízes de S3 e S4. Tá vendo que quanto mais baixo aqui e mais próximo da coluna, mais inerva períneo e assoalho pélvico? Então tá aqui, ó, raiz de S3 e S4 na formação desse nervo, que é esse aqui, ó. É esse aqui que a gente vai formar, ó. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, raiz de S3, agora ficou fácil, ó. Divisão anterior, nervo para o levantador do ânus. Raiz de S4, vem aqui, divisão anterior, tá bom? E forma esse nervo aí que é um nervo importante. Então eu separei para vocês os principais, então eu tenho ramos recorrentes também aqui. Na verdade o termo recorrente está errado, tá? Eu tenho ramos que são variações aqui, ó. Como o ramo perineal aqui de S4 e a ocorrência do nervo cutâneo perfurante, tá bom? Então tem aí também outros dois nervinhos. Então qual que é a lição que vocês aprenderam aqui agora? Agora sim. Eu vou passar um negócio que vocês vão falar e falar. É aquela hora do uau! Agora eu aprendi. Olha que coisa louca. Eu mostrei pra vocês que vocês aprenderam. Espero que vocês não esqueçam isso amanhã, que vocês têm que continuar estudando. Todos os nervos do plexo lombar, que são 3 importantes, e todos os nervos do plexo sacral, que aqui a gente tem vários. Que a gente vê os nervos da divisão posterior e os nervos da divisão anterior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por cores aqui agora para fazer uma atividade com vocês, que é uma atividade bem interessante. Olha que legal. Eu vou fazer, vai ser uma bagunça isso aqui, tá? É coisa de criança, tá? Quais desses nervos do plexo sacral penetram na coxa? Entram no membro inferior mesmo? Somente o ciático. Então, em vermelho, são aqueles que entram na coxa. O ciático. Então, as duas porções do ciático penetram na coxa. Tá aqui, ó. Isso aqui penetra na coxa. Tá em vermelho. Qual que é o outro nervo que penetra na coxa? Vou deixar aqui como um nervo mesmo aqui, ó. Esse é um nervo. Então, isso aqui, ó. É o ciático, penetra na coxa. Qual é o outro? Esse aqui, ó. Nervo cutâneo femoral posterior. Tá vendo que tá no nome dele? Vou deixar eles mais longos aqui, ó. Nervo cutâneo femoral posterior. Somente esses dois nervos do plexo sacral penetram na coxa pela parte posterior. Cutâneo femoral posterior e isquiático. Legal. Agora, olha que legal. Vou mudar de cor aqui agora. Vou pôr a cor verde. Por a cor verde. Esses ramos colaterais da divisão posterior aqui, ó. Todos eles. Tá? Ó, esses ramos colaterais da divisão posterior. E esses ramos colaterais da divisão anterior aqui, ó.
Vocês vão falar, mano, eu não acredito que isso aqui é tão fácil. É muito fácil. Não é o que você aprende, é como você aprende. Esses que estão em verde aqui, sabe o que eles inervam? Eles inervam a região glútea. Tanto a parte superficial quanto a profunda. Por quê? Nervo glúteo superior inerva glúteo médio, mínimo e tensor da face lata. Glúteo inferior inerva o músculo glúteo máximo. Nervo para o músculo piriforme, inerva o piriforme. Nervo para o quadrado da coxa e gêmeo inferior, inerva o quadrado da coxa e gêmeo inferior. Nervo para o obturador interno e gêmeo superior, inerva esses. Então todos os músculos da pelve são inervados por esses nervos verdes aqui, tá bom? Os vermelhos penetram na coxa e os verdes agem no quadril, tá bom? Na parte posterior do quadril. E agora, para finalizar, vamos pôr uma cor marrom, vai? E esses nervos aqui que têm origens mais baixas aqui, ó, nas raízes de S2 a S4, e ficam mais próximos aqui da coluna vertebral, ó, eles são nervos para inervação do períneo e assoalho pélvico. Por causa da sua localização estratégica ali. Eles já descem direto para o períneo ali. Fala sério, gente, é incrível isso aí, não é? Isso aqui foram meses de bateção de cabeça, cara, para desenvolver isso aqui. Mas acho que o resultado final ficou bom. Então olha que coisa linda. O que está em vermelho penetra na coxa pela parte posterior, ciático e cutâneo femoral posterior. O que está em verde age na parte posterior do quadril, inerva todos os músculos da região posterior do quadril. E o que está aqui em marronzinho, ó, a gente tem os nervos que inervam períneo e assoalho pélvico. Não é maravilhoso isso? E eu pergunto para vocês agora, fez sentido para vocês plexo sacral agora ou não?